Fala pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui do KNRI 11, que recentemente divulgou um novo relatório. Mas antes, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e curtir o vídeo. Toda semana eu trago novos conteúdos falando de fundos imobiliários. Dado o recado, antes de olharmos o último relatório, é importante dar uma conferida em alguns números do KNRI. No último fechamento, o fundo estava sendo negociado nessa faixa de R$ 126 a R$ 127. Reais. Até o início de abril desse ano, o KNRI negociava na faixa de R$ 160 reais, e de lá para cá o fundo simplesmente desabou, sendo que hoje o fundo negocia muito próximo ao preço da época de pandemia, como nós podemos ver aqui. Atualmente o fundo negocia com um PVP de 0,79, que corresponde a um desconto de 21% em relação ao valor patrimonial de R$ 161,64. Agora, olhando para os dividendos, nos últimos meses o KNRI vem pagando para os cotistas R$ 1,00 por cota, sendo que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 12,00, que corresponde a um dividend yield de 9,45%. E quando falamos em fundo de tijolo, que é o caso do KNRI, acima de 8% já começa a ficar bastante interessante. Mas vamos dar uma olhada então no último relatório divulgado pelo KNRI e ver se no último mês teve algum evento muito impactante para o fundo. Nesse último mês o fundo teve uma desocupação de um andar no edifício Boulevard pela empresa WeWork. Com isso a vacância física subiu de 2,81% para 2,98%, mas segue sendo uma vacância muito baixa, e a vacância financeira teve um leve aumento também, de 6,01% para 6,16%, mas não é nada muito preocupante. Aqui a gestão traz a evolução do edifício BioSquare, que já atingiu 19,40% de avanço físico e se encontra em fase de alvenaria. Descendo um pouco mais no relatório, nós chegamos no gráfico das vacâncias, e aqui fica mais claro que tanto a vacância física como a financeira permanecem estáveis, sendo que a vacância física do fundo estava maior no início do ano, quando estava nessa faixa de 7% a 8%, e nessa época o KNRI negociava na faixa de R$ 160. Reais. Então aqui fica claro que hoje o fundo está em um momento muito melhor quando falamos em vacância, mas está sendo negociado a um preço muito mais baixo do que o início do ano. Agora, olhando para a carteira do KNRI, o fundo possui 21 propriedades, sendo 13 edifícios e 8 galpões logísticos. Então, o fundo divide a sua exposição a dois segmentos de tijolos diferentes. Hoje, a maior parte da receita vem de São Paulo, com quase 70%, sendo que um pouco mais de 53% da receita vem do segmento de escritório, enquanto a parte logística é de cerca de 46%. Em relação à receita por tipo de contrato, está bem dividido entre típico e atípico, e a maior parte da receita por índice de reajuste está atrelado ao IPCA, com 68%. Outro ponto de destaque é em relação aos vencimentos dos contratos. Para 2025, cerca de 9% dos contratos vencem, que é um percentual muito baixo, sendo que a maioria dos vencimentos estão para 2027 e 2028, que traz mais segurança para o fundo. Nesse gráfico aqui a gestão traz a projeção do término das carências. Em fundos imobiliários é muito comum a empresa que está querendo locar um imóvel negociar algum tipo de carência para entrar no imóvel. É uma forma de facilitar a entrada do inquilino no imóvel. Até por isso a vacância financeira do KNRI é um pouco mais elevada do que a vacância física. E como nós podemos ver aqui, a partir de janeiro o KNRI deve ter um pequeno aumento na sua receita com o fim de algumas carências. Aqui nós podemos ver que praticamente toda a vacância física e financeira vem do setor de escritórios, com 15% e 13%, sendo que a maior parte vem dos escritórios localizados no Rio de Janeiro, com quase 80%, que é uma localização mais desafiadora quando falamos em lajes corporativas. Mas outro ponto de destaque é que o KNRI possui uma excelente diversificação, tanto geográfica como também de inquilinos. Hoje o fundo possui mais de 150 inquilinos, distribuídos em 3 estados, como nós podemos ver aqui, nos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, sendo que o fundo possui uma ABL de mais de 700 mil metros quadrados. Mais abaixo aqui a gestão traz os imóveis que fazem parte do fundo, no geral são imóveis muito bem localizados, e descendo um pouco mais a gestão traz a DRE do KNRI,
Como nós podemos ver aqui, a receita com aluguéis vem crescendo nos últimos meses, sendo que nesse mês o fundo teve um resultado de um pouco mais de 28 milhões, mas como nós podemos ver aqui, o resultado distribuído foi um pouco menor, ou seja, nos últimos meses o fundo tem conseguido gerar um resultado um pouco superior ao que é distribuído, e isso é muito positivo para o KNRI. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Passamos pelos principais destaques aqui do relatório do KNRI, um mês que não teve muita movimentação. Como nós vimos, não tem nada de preocupante acontecendo com o KNRI nos últimos meses. A queda da cotação é muito mais influenciada pelo cenário atual dos fundos imobiliários, já que os aumentos recentes das taxas de juros acabam impactando bastante no preço das cotas dos fundos. Mas o KNRI segue sendo um excelente fundo com uma vacância controlada, inclusive muito mais baixo do que no início do ano. Mas a cota vem caindo bastante, apresentando uma boa oportunidade de investimento. Mas lembrando, pessoal, que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda. O objetivo aqui é te ajudar a investir melhor em fundos imobiliários. Já deixa aqui nos comentários se você tem o KNRI 11 em carteira ou se está de olho em outro fundo imobiliário nesse momento. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!